E aí, beleza? Em uma praia da Coreia do Sul, uma peixe fêmea acaba de ser capturada no mar por pescadores, levada para ser vendida no porto. Ela é transportada em um recipiente de água junto com outros animais marinhos até que, de repente, acaba caindo no chão. Desesperada, percebe que está longe do seu habitat e sem saber o que fazer. Um pescador a recolhe e a leva até um caminhão cheio de outros peixes, todos destinados a um restaurante especializado em frutos do mar. Ao chegar, a peixe e seus companheiros são colocados em aquários apertados, esperando o momento em que serão escolhidas para o prato de algum cliente. Com medo, ela nada desesperada pelo recipiente, tentando encontrar uma saída. Peixes mais velhos a aconselham a fingir estar morta, pois acreditam que assim evitarão ser escolhidos. Porém, em meio ao pânico, ela ignora o conselho e continua se debatendo. Um casal de clientes a vê e decide que será a próxima refeição. Felizmente, ela consegue escapar, então o cozinheiro captura outro peixe do tanque e o leva para a cozinha. Lá, sem piedade, o peixe é aberto e preparado. Tudo diante dos olhos da peixinho, que fica aterrorizada ao ver os humanos tratando os peixes como simples comida. Ela comenta com os outros que precisam encontrar um jeito de escapar. Decide tentar quebrar o vidro do aquário, dando cabeçadas na parede. Mas um peixe mais velho, chamado o professor, surge debaixo de uma grade e impede que ela continue, pois sabe que essa tentativa só trará ferimentos. O professor, um linguado com um rosto torto, explica que a única forma de sobreviver ali é fingindo estar morto para que os humanos não os comam. A peixinha, exausta, acaba desmaiando e, em sonho, relembra sua vida no oceano, nadando livre com sua família, até que um dia foi capturada pelos humanos e trancada naquele lugar horrível, onde via seus companheiros sendo levados para nunca mais voltar. Ao acordar no dia seguinte, percebe que os outros peixes seguem uma organização em que o professor é o líder. Pouco tempo depois, o dono do restaurante joga um peixe quase morto dentro do aquário para que os outros se alimentem. O professor então a finaliza e a entrega aos outros, que devoram rapidamente a carcaça sem hesitar. Horrorizada com a cena, a peixinha tenta escapar. Dá um grande salto para fora do tanque e quase consegue alcançar o mar. No entanto, sem água, começa a enfraquecer e desmaia. Um funcionário do restaurante a encontra e a devolve ao aquário. Seus companheiros ficam impressionados com a tentativa ousada e começam a chamá-la de Padak, em homenagem ao seu salto impressionante. Durante a noite, o professor organiza um jogo para decidir quem terá parte da cauda comida, já que esse é o único meio de alimentação deles naquele ambiente. O professor faz uma pergunta sobre quantos braços uma estrela do mar tem. Padak é a única a responder corretamente, mas o professor deliberadamente escolhe a resposta errada de outro peixe. Assim, o perdedor avança para arrancar um pedaço da cauda de Padak, que percebe que, mesmo estando no mesmo tanque, cada peixe só pensa em sua própria sobrevivência. Usando sua agilidade, Padak consegue evitar ser mordida, o que desperta ainda mais a ira do professor. O líder não suporta sua rebeldia, nem o fato de que ela ainda tem esperança de escapar. Mais tarde, um jovem peixe chamado Manchas se aproxima de Padak e pergunta por que ela tentou se machucar ao pular do aquário. Padak explica que, na verdade, queria escapar para o mar e voltar para casa, onde poderia ser livre novamente. Manchas fica surpreso e conta que o professor também veio do oceano. Por isso, todas as noites, nos jogos, ele faz perguntas sobre criaturas marinhas que conheceu. Em um flashback, o professor aparece preso nesse mesmo aquário, mas com sua esposa ao lado. No entanto, a verdade é que ele nunca esteve no oceano, ele foi criado em um aquário junto com sua companheira. Foi sua esposa quem sugeriu que fingissem estar mortos, flutuando de barriga para cima, para evitar serem escolhidos pelos humanos. Mas no instante em que disse isso, alguns clientes chegaram e a escolheram como refeição. O professor assistiu sem poder fazer nada enquanto sua esposa era levada e cruelmente cortada pelo cozinheiro para saciar os humanos. Desde esse dia, tornou-se um peixe duro e solitário, vivendo escondido sob a grade do aquário. Durante a noite, o professor percebe que Padak continua tentando escapar. Furioso, a ataca, revelando que nunca esteve no oceano, mas sim em um aquário de criação, como todos os outros. Para ele tentar fugir é inútil. Depois disso, volta para seu esconderijo e ordena que Padak assuma a função de fazer as perguntas nos jogos. Afinal, é a única que realmente conheceu o mar. Padak aceita a tarefa, mas usa isso como uma oportunidade
oportunidade para incentivar seus companheiros a fugirem. Ela os desafia a encontrar uma forma de escapar. Então, uma delas sugere que falem com os caranguejos, pois suas garras podem quebrar o vidro do tanque. Como Padak é a única que sabe se comunicar com eles, decide saltar até o outro aquário para convencê-los. O problema é que os caranguejos também estão famintos e podem atacá-la. Para piorar, seus companheiros começam a chamá-la de mentirosa. Ela se defende dizendo que o verdadeiro mentiroso é o professor, que os mantém presos para que nunca tentem escapar. Revoltados, os outros peixes a atacam até que o professor intervém, afirmando que todos já estão condenados a serem comida. Padak não desiste e começa a cantar sobre liberdade, tentando reacender a esperança nos outros peixes. Na manhã seguinte, enquanto os funcionários limpam os tanques, ela e Manchas aproveitam para saltar do recipiente e nadar rumo ao mar. Mas Manchas fica preso debaixo dos pés de uma cliente que alerta o gerente sobre a fuga. Ao ver seu amigo capturado, Padak hesita, mas decide ficar para ajudá-lo. No fim do expediente, o gerente joga um peixe moribundo no tanque dos outros para alimentá-los. Enquanto eles devoram a carcaça, Padak recusa comer, pois não pode aceitar se alimentar de alguém que sofreu o mesmo que eles. Em vez disso, usa a oportunidade para saltar para o tanque dos caranguejos, tentando convencê-los a quebrar o vidro. No entanto, a tentativa falha e ela acaba ferida pelas garras afiadas. Enquanto isso, um garoto entra no restaurante e, ao vê-la no aquário dos caranguejos, decide resgatá-la e levá-la para um pequeno aquário dentro da loja. No aquário, Padak não consegue controlar sua fome e devora todos os peixinhos menores que encontra. Porém, ao se mover desesperada, acaba se ferindo na espada de uma estátua dentro do tanque e desmaia. Manchas, acreditando que sua amiga morreu, se atira no aquário dos caranguejos para tentar cumprir seu desejo de liberdade. Ele tenta convencê-los a ajudá-lo, mas os caranguejos famintos o atacam e acabam com sua vida. Um flashback mostra Manchas conversando com Padak sobre seu sonho de conhecer o oceano ao lado de sua amiga. Infelizmente, seu desejo nunca se concretiza. Seu corpo sem vida é levado de volta para o tanque onde estavam seus companheiros, servindo de comida para eles, assim como os outros. Uma enguia faminta começa a devorar o corpo de Manchas, mas o professor a impede. Para ele, não faz sentido comer seus próprios amigos. Nesse momento, Padak é devolvida ao tanque e, ao ver o estado do corpo de Manchas, entra em fúria. Cega de raiva, Padak acredita que o professor matou Manchas e o ataca. No entanto, a briga é interrompida quando o professor é escolhido por um casal de clientes para ser preparado como refeição. O chefe do restaurante o retira do tanque para cozinhá-lo, mas antes de começar o preparo, o gerente pede que ele resolva outra tarefa. Assim, o professor tem que observar impotente, enquanto os humanos cozinham e devoram outros peixes sem remorso. Por sorte, os clientes mudam de ideia no último momento e o professor é devolvido ao aquário. Padak, se sentindo culpada por tê-lo atacado, pede desculpas. Ela entende que o professor não é mau, apenas endureceu seu coração depois de passar a vida vendo seus amigos e entes queridos virarem comida para os humanos. Os dois fazem as pazes, mas logo algo pior acontece. Padak é escolhida para ocupar o lugar do professor no pedido dos clientes. O chefe a leva para a cozinha e a prepara viva para depois ser colocada na mesa dos clientes, que zombam dela colocando um cigarro em sua boca antes de finalmente devorá-la. No dia seguinte, inspirado pelo espírito de Padak, o professor decide lutar por sua liberdade e tenta alcançar o mar. No entanto, o gerente o captura antes que consiga fugir. Mas com um golpe ágil, o professor usa a espada deixada por Padak no tanque e fere o homem. Aproveitando a brecha, ele escapa e finalmente alcança o mar, conquistando a liberdade que Padak sonhou muito em ter de volta. Terminando assim, Padak, animação de drama e terror de 2012. E eu espero você na peixaria mais próxima.